E ainda falando sobre esse assunto, o PSDB pressiona o ex-governador de São Paulo para que abra mão da candidatura à presidência os partidos que compõem a chamada terceira via. E para falar mais sobre esse assunto, temos aqui um convidado, o deputado federal Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, partido que é coligado ao PSDB. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Eu pergunto, o que é possível esperar desse anúncio de João Dória daqui a pouco ao meio-dia e também há essa reunião do próprio PSDB. O que o senhor acha que vai acontecer? Qual que seria a melhor saída nesse momento? Bem-vindo, deputado. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo, deputado? Estamos acompanhando aqui na CNN, interesse de desgastar ou de colocar o ex-governador João Dória numa posição difícil, há de se reconhecer o seu bom trabalho na gestão do governo de São Paulo, há de reconhecer que ele foi líder na questão da vacinação no Brasil, mas a candidatura à presidência da República ela não é simplesmente sobre isso. Existem componentes políticos. É extremamente importante para a terceira via que a gente consiga uma unidade entre a Federação PSDB e Cidadania com o MDB, isso dá musculatura, dá força. São 17 candidatos a governador com chance de segundo turno, juntando os três partidos. Então, essa unidade, essa união, ela é importante e a gente espera que Dória compreenda isso, buscando uma saída conversada. A judicialização, ela não faz sentido. Inclusive, não há objeto jurídico para judicializar. Ninguém pode judicializar a minha entrevista aqui na CNN dizendo que há uma preferência por Dória. Você só pode judicializar se há um objeto. O objeto só haveria após as convenções. Então, esse debate está fora de cogitação, não só por estratégia política, mas pela falta de objeto em si. Eu espero que o entendimento seja o caminho. Deputado, agora os nossos comentaristas aqui da Jovem Pan. Primeiro você, Ricardo Salles, a sua pergunta para o deputado. Salles. Coelho, bom dia. Você acha que amanhã, ao anunciar a coligação do MDB, Cidadania e PSDB, já haverá um nome para indicar como vice de Simone Tebet, considerando que Dória, ao que tudo indica, não aceita ser vice? A coligação indicaria Simone, indicaria também já o vice? Bom dia, Salles. Acho que não. Acho que aí é uma construção a ser feita coletivamente. Eu, particularmente, não falo aí numa decisão já tomada, porque o Cidadania se reúne amanhã, mas a gente defende, caso haja realmente a confirmação de que Dória não se interessa pela vaga de vice, a escolha de uma outra mulher para compor uma chapa 100% feminina nessa eleição. Simone como candidata a presidente da República e uma candidata a vice-mulher que pode sair do PSDB, e o PSDB, pelo tamanho, tem a prerrogativa da indicação, mas caso o PSDB entenda a importância da participação do Cidadania na composição de chapa, o partido tem disponível o nome da senadora Elisiane Gama, que junto com o Tebet poderia ser uma opção, mas é evidente, não vai haver conflito entre Cidadania e PSDB. Se o PSDB quiser fazer a indicação, receberá o nosso apoio, mas a defesa que nós faremos amanhã na reunião é de que a chapa seja 100% feminina, até para poder marcar aí um fato novo com uma candidatura de presidente e de vice, duas mulheres com conteúdo, com competência, com história de vida limpa, para tentar furar essa polarização que está estabelecida. Você, Amanda Klein. Deputado, bom dia. É interessante porque tanto Elisiane Gama como a Simone Tebet foram imaginadas inicialmente como potenciais vices do governador João Dória, né? E a gente vê como é a política e como são as construções e as posturas políticas. Agora, elas caminham para, quem sabe, liderar uma chapa e essa chapa não inclui o ex-governador de São Paulo. O que o senhor acha que deve ser anunciado hoje pelo governador? Ele deve desistir da disputa? É essa a construção de raciocínio que o senhor está trilhando? O senhor está até esboçando um sorriso. E essas coisas não são construídas sozinhas, né, deputado? A gente sabe que elas são conversadas internamente. Nada disso é uma surpresa. Então, a gente imagina que os próceres tucanos tenham sido avisados sobre o pronunciamento que o governador fará hoje à imprensa e à nação. E também, se o senhor pudesse rememorar rapidamente como foi, como a Simone Tebet saiu de favorita a vice a favorita a assumir a cabeça de chapa, né? O que explica essa construção, essa postura política, porque, ao que parece, o PSDB rifou o seu candidato e o MDB bateu o pé e manteve a dele. Acho que a primeira pergunta ela é quase impossível de ser respondida, não tem, por isso que foi o sorriso, não tem como prever o que Dória vai dizer. A gente espera que seja uma sinalização de composição. De toda maneira,
será respeitada a decisão que ele tomar, no sentido de que é democrático. Se ele, porventura, não aceitar a indicação de Simone, ele tem a prerrogativa de ir à convenção e disputar. É lógico que é uma disputa na qual ele só tem a perder, como também todo o conjunto partidário. Eu espero que realmente hoje a sinalização seja de composição. Simone avançou de uma posição de possível vice para candidata por ter, do ponto de vista qualitativo, um potencial de crescimento bem maior, uma rejeição baixa nos estados. Há uma sinalização dos 17 candidatos a governador dos 3 partidos de que o nome dela ajuda nos palanques locais, e também ficou percebido que se a Federação PSDB Cidadania quiser, de fato, criar alguma unidade no ambiente do Centro Democrático, isso é essencial a presença do MDB. Então, se a gente ficar, e se ninguém ceder, e se ficasse a disputa PSDB Cidadania com o MDB por quem ocuparia a cabeça de chapa, provavelmente o MDB iria desgarrar, iria para um caminho isolado, o que poderia configurar, inclusive, até da não presença do MDB na terceira via. A gente sabe que dentro do MDB poderiam crescer as pressões por apoio a Lula ou por apoio a Bolsonaro. Isso existe regionalmente no partido, e assim a gente garante uma certa unidade, garante o MDB no nosso campo político e cria, inclusive, para o futuro, um ambiente alternativo aos 2 que já estão consolidados para o quadro desse ano. Deputado, e para fechar a nossa conversa, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia. A gente sabe que no MDB já há um racha configurado aí, capitaneado pelo senador Renan Calheiros, que inclusive andou fazendo declaração aberta de voto em Lula, junto com outros senadores, né? Estiveram reunidos com Lula, inclusive considerado pela Simone Tebet como uma traição à candidatura dela. PSDB a gente está vendo aí totalmente rachado. Diante disso, desses aliados que o Cidadania conseguiu, há ainda espaço para uma conversa com a União Brasil, por exemplo, tentar reforçar um pouco essa terceira via que se apresenta para o eleitorado como já esfacelada logo de cara? Cristina, a gente quer a União conosco, mas não dá para obrigar a União a estar conosco. Eles hoje têm a candidatura do presidente do partido, o deputado Luciano Bivar. Isso precisa ser entendido na autonomia deles, de que eles vão seguir esse caminho. Independente da quantidade de partidos, a gente sabe que quem escolhe o que vai ser a terceira via e quem vai crescer é o eleitor, não é a política. Na última eleição, se fosse pelo quadro político, o próprio atual presidente Jair Bolsonaro não teria ganho. No início do processo, ele era uma terceira via a furar a polarização entre Alckmin e Haddad. E foi o eleitor que o escolheu para estar nessa posição. Lá atrás, a gente chegou até Luiz Helena em terceiro lugar, Marina, tudo isso pela escolha do eleitor e não pela escolha da política. O próprio Fernando Collor, em 89, também aparecia com uma novidade, sem essa expressão político-partidária. Então, o importante é você se conectar ao eleitor. O grande desafio de Simone, após, e se for confirmada a sua pré-candidatura pelos 3 partidos, é rodar os estados, ter uma agenda afirmativa e entrar no debate. Também não dá para a narrativa única ser o fato de ser mulher e ter baixa rejeição. Ela vai ter o desafio agora de se colocar o eleitor e de tentar atrair o desejo daqueles que não querem a continuidade do atual governo, do governo Bolsonaro, e também não querem de forma alguma a volta do PT, de Lula e de todo o combo de corrupção que vem junto, caso o PT voltasse ao governo. Deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, mais uma vez obrigado pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia para todos, obrigado pela oportunidade.